E que ninguém podia abrir porque ninguém era digno. Quando João fala ninguém era digno, entra Jesus em cena. Entendi. E ele não só entra, como ele toma da mão de Deus o livro. Em outras palavras, é Deus dizendo, olha, você morreu para salvar o mundo e o mundo não creu. Agora o destino do mundo está nas suas mãos. Ele veio como um cordeiro, agora ele é o leão da tribo de Judá. É o juiz, é o rei dos reis. Então, nessa hora, todos os que se levantaram contra ele vão ser envergonhados. Os líderes, os reis da terra, os poderosos, esses todos vão cair na presença dele. E a visão de Jesus, paz e amor, esquece. Agora Não, aí não tem mais... Aí é o leão, aí é o leão. Aí é a figura do leão. Que é a figura, inclusive, que os judeus esperam dele. Por isso que eles não creem que na primeira Esperam vida. do seu Mashiach. Né? Então, isso acontece no terceiro céu, num outro plano. Sim. E quando que isso desdobra pro nosso? E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Desce no Armagedon, ele vem também com... É uma lembrança. É uma lembrança de que ele morreu. De que ele foi humano. E diz que ele é digno de abrir os selos e desatar os seus selos, porque ele morreu. E comprou com seu sangue todos os homens de toda a tribo. Não, é lindo, é lindo. E aí, na hora ele pega... Ali é E a hora que ele pega do criador. Que pega o rolo, ele começa a abrir. O rolo que você fala é um livro... pergaminho. É um pergaminho selado. Selado. Antes de a gente falar isso, agradecer aqui ao Pizza, né? Daqui, ó. Olha aqui, ó, que trouxe a pizza pra gente. Deliciosa. Vamos comendo aqui. Mas eu queria, agora que a gente entrou pra valer mesmo na escatologia, os termos, né? O que é Apocalipse... por que Apocalipse? O livro das revelações. Vamos dar esse contexto do que são esses termos pra gente seguir em frente, porque essa revelação que você tá me colocando, eu nunca tinha visto por esse lado. Calipto significa esconder. Apó significa ir para longe. Apocalipse é retirar o véu. É levar para longe aquilo que esconde a verdade. Daniel, quando ele recebeu as revelações do anjo Gabriel, ele não entendeu tudo. E o anjo disse para ele antes de ir embora, falou, olha, Daniel, você escreve essas coisas que você viu, mas essas coisas elas vão ficar seladas, porque elas não são para agora, elas são para o tempo do fim. E aí ele diz, muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Quando chegar o tempo das coisas serem reveladas, a rapidez de comunicação haveria, esse é o tempo que nós estamos vivendo, e o saber se multiplicará. Nós estamos multiplicando o saber de maneira vertiginosa, rápida. Ele não entendeu tudo. Nem João entendeu tudo que ele viu, porque ele viu coisas do futuro que não faziam sentido. Só talvez que nem era para ele entender. Não era para ele entender. Era só para ele passar. Exato. Ele passar. Mas nós estamos entendendo. Agora, quando Jesus abre o selo, porque assim, eu sei que o Rafael, eu adoro o Rafael, mas igualmente. não sentamos ainda para conversar. Ele é um craque, né? Agora é a hora. A questão do horário, onde o arrebatamento acontece, se é no começo ou no fim. Na minha opinião, no capítulo 4, quando João vê uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta dizendo, sobe aqui, para mim isso é o arrebatamento da igreja. Em seguida, ele vê a sala do trono onde acontece essa coisa. E no capítulo 6 é que começa a abertura dos selos. Ali, para mim, começa a grande tribulação. Tem essa cena da sala do trono, onde entra Jesus, ainda com todas as marcas do que ele sofreu na terra, e ele já tá com um livro. Não, o livro está na mão de Deus. Esse livro, ele sempre existiu? Não, é a primeira vez que João enxerga. Então, ele certamente já existe na mão de Deus. Claro. É um livro, digamos que seria um livro onde estão todas as coisas. Isso, é a revelação do futuro. Do tempo do fim. E esse livro está fechado por 7 selos. Por fora e por dentro. Por fora e por dentro. Por fora e por dentro? Como assim? Não dá pra como entender. É aquela cera, sabe aquela cera? Sei. Então, tem um selo real ali, etc. Por fora tudo bem, mas o texto diz que é por fora e por dentro. E que ninguém podia abrir porque ninguém era digno. Quando João fala ninguém era digno, entra Jesus em cena. Entendi. E ele não só entra, como ele toma da mão de Deus o livro. Em outras palavras, é Deus dizendo, olha, você morreu
para salvar o mundo e o mundo não creu. Agora o destino do mundo está nas suas mãos. Ele veio como um cordeiro, agora ele é o leão da tribo de Judá. É o juiz, é o rei dos reis. Então, nessa hora, todos os que se levantaram contra ele vão ser envergonhados. Os líderes, os reis da terra, os poderosos, esses todos vão cair na presença dele. E a visão de Jesus, paz e amor, esquece. Não, aí não tem mais. Não, aí é o leão, aí é o leão. Aí é a figura do leão. Que é a figura, inclusive, que os judeus esperam dele. Por isso que eles não creem que na primeira Esperam vinda. do seu Mashiach. Né? Então, isso acontece no terceiro céu, num outro plano. Sim. E quando que isso desdobra para o nosso? Quando abre o primeiro selo abre, já é o anticristo, na minha opinião. E é Jesus que abre esse selo? É Jesus que abre só todos ele tem os autoridade para isso. Ninguém era digno. E ele... Isso que é louco. Porque ele foi morto e reviveu. Ele deu o sangue. Ele apresentou o sangue dele diante do Pai. E aí tudo que estava programado, que já estava determinado, vai acontecer debaixo da autoridade dele. E culmina esse período com o quê? Com a descida dele no Armagedon, no capítulo 19 de Apocalipse. Depois de todos os selos abertos. Dos selos, depois de todas as taças. trombetas e todas as taças. Tá. O que vocês acham? Acham que a gente fala dos selos agora? O que é legal? O que vocês acham ver, pela ordem? Olha, na minha opinião, a minha visão, existem Tá. algumas visões. Sim. Tá. São juízos que vão sucedendo um após o outro e cada vez mais se tornando piores. Então, na minha opinião, os selos e até metade das trombetas estão ainda na primeira metade da grande tribulação. Qual é exatamente a metade da tribulação? É Apocalipse capítulo 12. Mas era legal explicar o que é tribulação para as Então, pessoas. a tribulação, tá. esse conceito de tribulação, ele existe por conta das 70 semanas de Daniel, lá, capítulo 9 de Daniel. No primeiro? Ali, No Antigo no Testamento. Velho Testamento. Ele fala que haveria... quando Daniel ora por 21 dias esperando uma resposta do anjo, aparece o anjo Gabriel e começa a contar o que ia acontecer. Não só para o povo de Israel, mas para o mundo. E as primeiras 69 semanas culminam com a morte de Jesus. Eu tenho um estudo que mostra até o dia que Jesus morreu. Ah, é? Contando por essas semanas, é extraordinário. Bom, Jesus morre... Essas semanas não são uma semana nossa. São semanas de anos. É, semana de anos. Semanas de anos. 69 já cumpriram. Tá. Por que a 70ª não cumpriu ainda? Porque o próprio anjo diz assim: então, o povo do príncipe que há de vir Daniel 9. destruirá a cidade e o seu fim, e até o fim haverá guerras, Guerra, e desolações e destruições, será como um banho de A sangue. cidade está falando de Jerusalém. Né? Está falando de Jerusalém, que foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Aí ele diz que vai haver guerras e guerras até o fim. Mas aí ele diz que na última semana ele, o príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará uma firme aliança com muitos. É o bem acordo legal de paz que agora é todo bem mundo interessante. sabe. Esse acordo de paz de 7 anos, a gente sabe que tem 7 anos por causa que é a última semana A última de Daniel. semana, exato. São 7 anos. Então, o que vai... Cada dia, um ano? Não, na verdade ali a palavra Shavua, que é semana, pode ser usada para anos também. Ah, tá, entendi. Então, essa última semana de Cada anos semana é chamada por Jesus de a tribulação, como nunca houve. O apóstolo Paulo também fala. E a teologia divide Em a dois primeira momentos, metade como tribulação e a segunda metade como grande tribulação. Entendi. E o que torna a grande tribulação muito pior. No céu tem uma guerra de Miguel, o arcanjo, contra Satanás. Lá, antes? Não, no meio da tribulação. No meio. São 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Certo. Os primeiros 3 anos e meio é um período de relativa paz, de falsa paz. Onde tem um acordo de paz, uma aliança, Israel está no centro disso. E já temos um esboço, a gente pode até depois tocar nesse assunto. Entrar nisso. Precisamos entrar nisso, nesse acordo de paz, da acordo de Abraão. Nesses primeiros 3 anos e meio, é um engano para a humanidade. É a implantação do número da besta, de tudo isso. Da marca da besta. A humanidade estará enganada com esse príncipe que Daniel disse que vem desse povo que destruiu Jerusalém no ano 70. Que é?
Ele vem do Império Romano antigamente. Isso. Pode ser qualquer nação da Europa, pode ser qualquer, inclusive alguns países do Oriente Médio, como Turquia. Sim, pode ser um desses de origem muçulmana. Fábio Josefo dá uma dica de que as legiões que destruíram Jerusalém não eram de cidadãos romanos. Eram de legiões compostas, dá até o nome das legiões. Fábio Josefo, na História dos Hebreus. Ele dá o nome das legiões, que eram compostas por árabes muçulmanos. Então Daniel está falando que o povo do príncipe que há de vir vai destruir Jerusalém. Só para voltar lá, primeiros 3 anos e meio é um período de falsa paz, de acordo, de mar sistema da besta. A economia está muito bem atrelada. Mas não é que vai estar muito bem, porque o pau está comendo. O pau está comendo. Porque deu guerra. E tem um solucionador aparecendo. O primeiro selo é o selo branco, é o anticristo, porque ele vem com uma falsa paz. O primeiro selo começa a tribulação? Começa a tribulação, com o surgimento do anticristo. Ele assina mas o acordo... a gente não vai saber quando surge o anticristo. Não, o acordo, na verdade, a tribulação não começa com o primeiro selo. Começa com a assinatura do acordo. Do acordo de paz, sim. O primeiro selo é o primeiro juízo, vem depois. Depois. Assim, o primeiro ato de juízo é o primeiro selo, é o levantamento do anticristo. Tá. O segundo é o cavalo vermelho, é guerra. O terceiro, o cavalo negro, é fome e pestes, que vem consequência da guerra, vem isso. Sim. O quarto é o cavalo verde, é o Cloros, Islã. né? É o Islã. No grego é cloros e não é amarelo, entendeu? É amarelo, é pálido, né? Amarelo pálido. Cloros, Isso né? não, mas no grego é cloros, é verde. É mesmo? Sim. E se você olhar todas as bandeiras do Islã, é tudo verde. Tá. Então, veja, mas por que começa a grande tribulação? Na metade. Porque quando Satanás ele cai para a terra, ele vem furioso. E o anticristo, ele vai romper com Israel. O que vai acontecer? Ele vai entrar, a minha maneira de entender é que na primeira metade, o templo vai ser reconstruído. Esse papo é muito legal. Esse E assunto é muito provavelmente a inauguração oficial dele, embora os sacrifícios já existissem, vai acontecer na metade. Só que ele vai entrar no Santos dos Santos. E na hora que ele entrar, a Bíblia diz, Jesus fala, que ele vai repetir o anticristo, o abominável da desolação que Daniel prega. Ele diz, quem lê entenda, ele está se referindo ao Antíoco Epifânio que fez isso no 2º século antes de Cristo, entrou no templo de Jerusalém, sacrificou um porco e botou uma estátua de Zeus no Santos dos Santos. Estourou uma revolta dos macabeus. Macabeus, exato. E ele foi expulso de lá. Jesus usa aquilo que aconteceu no passado e diz que vai acontecer de novo no futuro. Você está entendendo a ordem cronológica? Sim. Eu só queria entender. Que tem um evento aí que simboliza o início da tribulação. O início é a assinatura do acordo. Desse período de 7 anos. O acordo e o mundo vê, então, esse líder surgindo. Na metade, o Satanás luta contra Miguel, cai na terra, mas na terra o anticristo entrou no Santos dos Santos.